O neurocirurgião que operou o próprio cérebro e o que aprendeu? Existem histórias que parecem tão improváveis que a primeira reação de quem ouve é duvidar. Essa é uma delas. Mas o que você vai ouvir agora aconteceu de verdade. É a história de um homem que conhecia o cérebro humano como poucos, que passou anos estudando, operando, salvando vidas, até o dia em que o paciente foi ele mesmo, e o bisturi teve que ser segurado, com as próprias mãos. O primeiro sinal, Dr. André M. Tinha 42 anos. Neurocirurgião há quase 2 décadas. Acostumado a passar horas na sala de cirurgia, com uma precisão quase sobre-humana. Sua rotina era intensa. Plantões, cirurgias de emergência, decisões de vida ou morte. O tipo de pressão que poucas pessoas conseguiriam suportar. Mas ele amava aquilo. Até que, um dia, durante uma cirurgia comum, algo estranho aconteceu. As mãos começaram a tremer. No começo, ele achou que era apenas cansaço. Depois, começaram as dores de cabeça, fortes, frequentes, insistentes. O diagnóstico inesperado. Preocupado. André resolveu fazer uma ressonância magnética. Quando recebeu o laudo, sentiu o chão abrir sob seus pés. Tumor cerebral, localizado em uma área delicadíssima. O lobo frontal esquerdo. A região responsável por funções motoras, linguagem, tomada de decisões, autocontrole emocional. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia os riscos, sabia as estatísticas. E, pior, sabia que, se não fosse operado rápido, perderia os movimentos, a fala e, talvez, a própria vida. A decisão radical. Os colegas de profissão recomendaram alguns dos melhores neurocirurgiões do país, mas André tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele queria realizar a própria cirurgia. Sim, o neurocirurgião iria operar o próprio cérebro. Parece loucura, não é? Mas para ele, fazia total sentido. Disse aos amigos: se há alguém que conhece cada milímetro da minha anatomia, esse alguém sou eu. Preparação mental. O estoicismo. Entra em cena. Nos dias que antecederam o procedimento, André mergulhou de cabeça numa prática que sempre o fascinou, mas que agora virou questão de sobrevivência. O estoicismo. Releu Epicteto. Estudou Marco Aurélio. Meditava todos os dias, repetindo para si mesmo: não controlo o que acontece, mas controlo como eu reajo. Ele sabia que precisava entrar naquela sala de cirurgia, com a mente mais forte que já teve na vida. Visualizou os piores cenários. Se preparou emocionalmente para a possibilidade de acordar sem fala, sem movimento, ou de, simplesmente, não acordar. Praticou o famoso exercício estoico do premeditatio malorum, a visualização consciente do pior. Isso o deixou mais calmo. Paradoxalmente, ao encarar a morte de frente, ele sentiu mais vivo do que nunca. O dia da cirurgia. O centro cirúrgico estava lotado. Uma equipe de apoio foi convocada, para o caso de André perder a consciência no meio do procedimento. Era uma cirurgia acordada. Ele precisava estar lúcido durante a maior parte do tempo. Assim que a anestesia local fez efeito, André pegou o bisturi. As câmeras foram ligadas. O monitor exibia cada movimento da sua mão, cada milímetro de avanço. Durante o procedimento, ele ia descrevendo suas próprias sensações. Dormência na mão direita. Formigamento nos lábios. Flashes de memória. Momentos de quase desmaio. Mas, com uma concentração sobre-humana, ele continuou. Célula por célula. Camada por camada. Com a frieza de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes, mas agora, com a consciência de que um erro e tudo acabaria. O momento crítico. Houve um instante em que o monitor cardíaco começou a apitar. A pressão caiu.
A visão dele ficou turva. O suor escorria pelo rosto. A equipe já se preparava para tomar o controle. Mas então, numa fração de segundos, André respirou fundo. Lembrou da frase de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Faça o seu melhor, com o que pode controlar. Ele se concentrou. Estabilizou os sinais vitais. Continuou, até remover completamente o tumor. O pós-operatório. O verdadeiro desafio. As semanas seguintes foram um campo de batalha. André teve crises de ansiedade, momentos de confusão mental. Teve que reaprender algumas habilidades motoras finas. Teve que aceitar, com humildade, que a recuperação seria lenta. Mas, todos os dias, ao acordar, repetia um mantra simples. Hoje, eu faço o que está ao meu alcance. Nada mais, nada menos. As lições estoicas de quem olhou o próprio cérebro. Passados alguns meses. André voltou a operar. Voltou a ensinar. Mas, mais do que isso, voltou com uma nova missão. Falar. Sobre a fragilidade humana. Sobre como, mesmo os mais fortes, os mais preparados, podem cair. E como a verdadeira força não está em evitar as quedas. Está em se levantar, todas as vezes. Hoje, em suas palestras, ele repete uma lição que carrega no coração. Conhecer o cérebro é importante, mas conhecer a própria mente é essencial. A reflexão final. A história de André nos ensina que, em algum momento da vida, todos nós vamos ter que operar nossos próprios tumores invisíveis, sejam eles medos, traumas, perdas ou limitações. E nesses momentos, a filosofia, a coragem e o foco no presente podem ser os nossos instrumentos cirúrgicos. A pergunta que fica para você é simples. Diante do que você não pode controlar, o que você escolhe fazer hoje?